Em língua portuguesa, abra um livro de vocês na página 36. Ciranda das letras, verbo. Neste capítulo, você estudou que ainda hoje muitos animais de estimação são abandonados por diferentes motivos. Leia as frases e depois identifique os elementos a seguir. Nós já vimos que verbo é uma palavra que indica ação, ou seja, alguma coisa que alguém está fazendo. Nós iremos observar agora algumas dessas ações e iremos analisar as palavras correspondentes que indicam verbo referente a essas ações. Vamos à primeira frase. Ele roeu os calçados. Agente da ação. E o que seria agente da ação? Posso resumir isso em uma pergunta. Quem? Quem é o sujeito da frase? Ele. Ele, no caso, é o sujeito. Então, o agente da ação que está fazendo alguma coisa, nesta frase, é ele. Então, aqui eu irei escrever ele. A ação. Qual seria aqui a ação nessa frase? Ele roeu os calçados. Posso encontrar a ação por meio também de uma pergunta. Ele fez o quê? Roeu. Então, roeu é uma ação. E roeu, eu sei que vem do verbo roer. Então, roeu é uma ação e também é um verbo. Aqui irei escrever roeu. Objeto da ação. Eu posso encontrar o objeto da ação também por meio de uma pergunta. Eu já sei que o agente da ação é ele. E ele, de acordo com a ação, roeu, certo? Agora vem a pergunta para descobrir qual o objeto da ação. Ele roeu o quê? Os calçados. Então, aqui eu irei registrar os calçados. Na próxima frase, vamos usar as mesmas perguntas. Quem fez o quê com o quê? Ele arranhou os móveis. Agora vamos descobrir o agente da ação. Quem? Ele. Fez o quê? Que seria ação. Arranhou. Arranhou o quê? Que seria o objeto da ação. Os móveis. Então, agente da ação, ele. Ação, arranhou. Objeto da ação, os móveis. Próxima frase. Ele sujou o tapete. Agente da ação. Quem? Ele. Devo registrar aqui? Ele. Ação. Ele fez o quê? Sujou. Então, a ação é sujou. Objeto da ação. Ele sujou o quê? O tapete. Aqui, devo escrever o tapete. Agora, na questão número 2, complete as frases com as palavras do quadro. Arranhar e roer. Tanto arranhar quanto roer é um verbo, pois essas duas palavras indicam ações. Arranhar ou roer indica a ação de triturar com os dentes. Arranhar ou roer indica a ação de produzir atrito em algo. Lembrando que é apenas uma palavrinha em cada lacuna. Agora, na seção Aprender é Divertido, na página 37, complete o diagrama com as palavras do quadro. Depois,
Recorte as imagens da lateral da página 36 e colhe-as nos locais correspondentes. Essas imagens estão na lateral da página 36. Vocês deverão recortar na linha pontilhada sem arrancar a página do livro, tá bom? Vocês irão observar que cada imagem está indicando uma ação, ou seja, algo que alguém está fazendo. Essas palavras apresentadas no quadro também indicam uma ação, como nadar, correr, escalar, cantar, escrever, pedalar, e todas elas são verbos, pois representam ações, algo que alguém está fazendo. Nós temos aqui o diagrama e eles estão numerados. Você irá contar quantas letrinhas tem em cada palavrinha. Irão observar tanto as palavras no quadro quanto as imagens das ações. Antes de colar, enumere as imagens de acordo com os números do diagrama, com a palavra que você preencher corretamente. Não pode sobrar nem faltar letrinhas, tá bom? Façam primeiro o preenchimento e simulem a posição das imagens antes de colocar a cola, tá bom? Pois se você colar errado e depois tentar arrumar, vai acabar rasgando a página do livro. Caso tenha dúvida, antes de efetuar a colagem, tire uma foto e envie para a professora. Depois de finalizar o preenchimento do diagrama e a colagem das imagens, vamos responder a pergunta abaixo. O que as palavras que você utilizou para preencher o diagrama indicam? Bom, nós sabemos que todas são verbos e os verbos indicam uma... A professora falou várias vezes, tá bom? Tá bem fácil essa pergunta e eu tenho certeza que você vai conseguir responder. Bom, turminha, esta foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Vocês irão me enviar as fotos das páginas 36 e 37 no meu número privado. Aguardo o retorno de vocês e até o próximo vídeo.